Você sabia que o Sermão da Montanha é simplesmente a pregação mais importante, além de ter sido também a mais famosa de todas, que Jesus Cristo anunciou sobre a face da terra? Se nós não tivéssemos mais nada a respeito de Jesus, a não ser o Sermão da Montanha, acreditem, seria suficiente. Porque quase não ouvimos falar sobre os ensinamentos do Sermão da Montanha. Eu sei por quê. Porque não é algo humano, não é algo natural, é algo muito espiritual e também muito difícil de ser seguido, de ser obedecido. E você vai perceber por que nesta noite. O tema central, o assunto principal do Sermão da Montanha foi sobre o Evangelho, a mensagem do reino dos céus, em contraste com o reino deste mundo. Jesus fez questão de demonstrar a diferenciação entre o reino de Deus com o reino dos homens. Como sabemos disso? Porque João o Batista já havia ensinado sobre o reino dos céus. E segundo, porque esta expressão, reino dos céus, ela foi repetida diversas vezes durante o Sermão da Montanha. Ela surgiu com João Batista, mas ela foi realmente aplicada mais vezes por Jesus. Então este sermão, de Mateus 5 a 7, pode ser dividido em 3 partes. A primeira delas fala sobre os cidadãos que fazem parte do reino dos céus. Quantos fazem parte do reino dos céus? Então nós vamos falar sobre nós mesmos nesta noite. A justiça, que faz parte do reino dos céus. E você sabe que a justiça de Deus nada tem a ver com a justiça dos homens. E terceiro, a exortação para adentrar o reino dos céus. Deus quer que cada dia que passa, mais e mais pessoas possam, de livre e espontânea vontade, fazer parte deste reino. Mas o que significa a expressão o reino dos céus? Eu quero que você saiba que o reino dos céus, o reino de Deus, significam a mesma coisa. É a mesma expressão. É complicado quando alguém tenta diferenciar esses dois termos. Alguém tenta distinguir esses dois termos, aí complica, porque eles são exatamente iguais. Mateus, ele usou a expressão reino dos céus, porque ele estava se dirigindo aos judeus, à cultura judaica, e os judeus, eles eram relutantes quanto ao uso do nome de Deus. Raramente eles falavam o nome de Deus, usavam o nome de Deus. Por isso que Mateus optou pela expressão céus, porque ele não queria ser ofensivo para os seus ouvintes ou seus leitores. Além disso, os judeus também, eles esperavam por um reino, mas aqui na terra, um reino terreal. Mas Mateus então quis mostrar para eles e quis enfatizar que o reino de Deus seria primeiro espiritual, para depois ser terreal. Daí o uso reino dos céus, nada mais espiritual que os céus. Compare então as passagens, para que você veja que as duas expressões são as mesmas. Hoje à noite nós vamos olhar apenas duas. Mateus 4,17. Uliana, leia para mim Mateus 4,17. E Edson, você vai ler para mim Marcos 1, 14 a 15. E nós vamos ver que são duas expressões idênticas. Uma diz céus, a outra diz Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Marcos, reino de Deus, Mateus, reino dos céus, mas a condição para fazer parte deste reino, arrependimento. Amém, irmãos? Amém. Então se trata do mesmo reino. A expressão reino dos céus para os judeus. O reino dos céus não se refere a um espaço geográfico, mas quando se fala do reino dos céus, nós estamos falando da soberania e do poderio de Deus em qualquer lugar que seja deste mundo ou deste universo. Por essa razão, Jesus, na oração do Pai Nosso, orou: venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus não é um lugar geográfico,
mas é a soberania total que ele possui sobre todo o universo. Isso quer dizer que uma pessoa salva e dedicada a Deus, ela pode dizer nesta noite que Deus reina de dentro do seu coração. Mas Jesus Cristo, Paulo, Pedro, eles falaram também sobre um reino futuro, esse sim geográfico, que dominará sobre toda a terra, conhecido como reino milenar de Cristo. Não será apenas espiritual, mas material. Aqui então o sonho de Israel será realizado. Veja as passagens abaixo que mostram o futuro reino de Deus sobre a terra. Alguém leia para mim Mateus 25, 34. Jesus falou sobre este reino. Mateus 25, 34. E alguém leia para mim 1 Coríntios 15, 50. E alguém leia para mim 2 Pedro 1, versos 10 e 11. Vamos ler apenas essas 3 passagens. Vinde, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação deste mundo. Reino físico, reino geográfico. Agora, 1 Coríntios 15, 50, Paulo fala do reino de Deus de forma física e material. E por último, 2 Pedro 1, 10 e 11. Então a palavra de Deus fala assim, que o reino de Deus é espiritual, o reino dos céus é espiritual. Nós já fazemos parte deste reino nesta noite, mas haverá também um dia na história da humanidade que Jesus vai instalar o seu reino milenar, o seu reino físico e material sobre a terra. Então seria correto dizer que o reino dos céus já existe. Onde? Entre nós. Desde quando? Desde a ressurreição de Cristo, desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. Ou seja, o reino de Deus existe aqui na terra através da igreja, a igreja formada por todos os salvos. Mas este reino um dia será físico, também através de Israel. Hoje esse reino existe através da igreja e é espiritual. E amanhã ele vai existir fisicamente através de Israel. O importante, então, é fazer parte deste reino agora e também depois. Você já faz parte do reino dos céus? Como que isso acontece? Jesus responde em João 3,3. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então você passa a fazer parte do reino de Deus através de um novo nascimento, através de uma decisão ao lado de Jesus Cristo, através de uma conversão a Jesus Cristo. E essa conversão se dá através da fé e do arrependimento de seus pecados. Provavelmente, as pessoas perguntavam para João Batista e para Jesus, quem fará parte do reino dos céus? Quais serão os seus benefícios? O que ganharemos com isso? Então, primeiro, nesta noite, nós vamos responder a essas 2 perguntas. Primeiro de tudo, quais são as qualidades exigidas dos cidadãos do reino de Deus? O que eu e você precisamos ser ou possuir para fazermos parte deste reino? Diferentemente dos 7 dons espirituais de Romanos 12, porque aqueles dons são individuais, são específicos. As beatitudes, elas são qualidades interligadas. Elas não são individuais, mas elas são interligadas. Dons espirituais, você só tem um e pode desenvolver os outros 6. Mas as beatitudes, Deus quer que você tenha todas, que você possua todas. Ou seja, precisamos possuir todas as beatitudes para fazermos parte do reino dos céus. Trata-se de testemunho e não de salvação. Muitos fazem parte do reino, mas nem todos representam este reino. Por exemplo, você pode ser pobre de espírito, amém? Mas você não tem fome e sede por justiça. Você pode chorar, mas você não é puro de coração. Você pode ser manso, mas você não é um pacificador. E você pode ser perseguido, mas talvez não seja por causa da justiça. Então Deus quer que nós possuamos
todas as qualidades exigidas dos cidadãos do reino de Deus. E antes de pensar que é difícil, saiba que é possível. A nossa entrada no reino, ela precisa ser acompanhada de todas essas qualidades e não apenas de algumas. Pedro assim disse: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cabe a mim e a você procurar todos os dias, procurar fazer essas coisas todos os dias, sem ficarmos tropeçando pelo caminho, para que a nossa entrada seja concedida neste reino de forma ampla. Então, quem são os cidadãos do reino dos céus? Primeiro de tudo, Jesus disse que são os pobres de espírito, ou pobres em espírito. Pastor, o que vem a ser uma pessoa pobre de espírito? Biblicamente, alguém que possui uma opinião humilde a respeito de si mesma. Alguém que reconhece ser uma pecadora. Alguém que não possui justiça própria. Alguém que reconhece que a salvação só é possível através da graça e da misericórdia maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Como aquele publicano que subiu ao templo para orar, mas de tanta vergonha, ele não conseguia levantar sua cabeça para o céu, não conseguiu se aproximar do altar, e ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Este homem era um pobre em espírito. O oposto de ser pobre em espírito é ser orgulhoso de coração, como aquele fariseu que também subiu na mesma hora para fazer uma oração no templo, mas ele não só se aproximou do altar, como também jogou no rosto de Deus tudo de bom que ele estava fazendo. Não matava, não roubava, não adulterava e ainda entregava o dízimo. Nesta noite, as igrejas e as famílias, elas estão precisando mais de pobres de espírito. Amém, irmãos? Elas estão precisando de pessoas humildes. Elas estão precisando de pessoas que não pensam além do que convém. Elas estão precisando de pessoas que sejam honestas consigo mesmas, para que haja paz dentro de suas portas. Segundo, os que choram. Chorar sobre os seus próprios pecados, chorar sobre os seus próprios erros, chorar sobre as suas próprias misérias. Chorar aqui não significa o dom de misericórdia, dó das pessoas. Chorar aqui é de arrependimento de pecados. Quando foi a última vez que nós choramos pelos nossos próprios pecados? Não pelo pecado de outros, mas pelo nosso pecado. Como o rei Davi, que chorou amargamente depois que ele caiu no pecado de adultério. Ou como Pedro, que chorou amargamente depois de ter negado Jesus 3 vezes. Então observe a conexão entre essas qualidades. Quem não for pobre de espírito, jamais conseguirá chorar por seus próprios pecados. E os mansos? Os mansos são aquelas pessoas que preferem serem machucadas a machucar alguém. São educadas e gentis, não porque são fracas, mas porque são humildes. E, na verdade, elas são pessoas muito fortes, pois conseguem dominar o seu espírito. Moisés foi uma pessoa assim, apesar de ter sido um dos maiores líderes de Israel. Quando criticado, ele não retaliava e não atacava os seus críticos. Moisés era tão manso, mas tão manso, que quando Arão e Míriam, seus irmãos, o criticaram perante o povo, ele nada fez para se defender. Aí foi necessário que Deus mesmo o defendesse. E os que têm fome e sede de justiça, quem são estes? Não se trata de justiça humana. Não se trata de fazer uma passeata
ou ficar na porta dos quartéis, clamando por justiça. A justiça da qual Jesus está falando não é aquela que protesta um título no cartório, nem aquela que processa um indivíduo ou manda prender. Mas a justiça aqui é o desejo que você tem de fazer o que é certo e de fazer o que é agradável aos olhos de Deus. Os fariseus sempre acharam justos em relação aos outros homens, mas jamais tiveram fome e sede pela justiça que agrada a Deus. E por isso mesmo, nenhum deles era pobre de espírito, manso ou chorava por causa de seus pecados. Então, fome e sede por justiça são duas necessidades básicas do ser espiritual. Assim como fome e sede por justiça, ou só fome e sede, são duas necessidades fisiológicas do homem material. Então, Jesus usou essa expressão, fome e sede, para mostrar que assim como eu e você precisamos comer e beber para viver a vida física, nós precisamos de fome e sede pelo que é certo para vivermos a vida cristã. Hoje à noite, se não a maioria de nós, boa parte de nós só veio à igreja porque era coisa certa para se fazer. Amém, irmãos? Amém. Os obstáculos eram muitos, mas era coisa certa para se fazer. E é disso que o reino de Deus precisa. Pessoas que não estão agindo pela vontade própria, nem pelo desejo, nem pelo sentimento, mas pelo que é certo. Amém, irmãos? Amém. É isso que fome e sede por justiça significa. Uma vida justa aos olhos de Deus. E os misericordiosos? Amor para com aquelas pessoas que estejam sofrendo. Você pensou que eu estivesse brincando? Quando eu disse para o irmão João Carlos, ore pela jovem Maressa, mas sem chorar. Porque você sente tanta misericórdia por alguém que está sofrendo, que você acaba chorando por ela e com ela. E o melhor exemplo de misericórdia seria a do bom samaritano, né? Você se lembra dele? Ele desceu para ajudar um estranho dentro de um abismo, isso é ação, e depois ele ainda pagou para curar aquela pessoa, investimento. Também misericórdia significa perdoar completamente os seus ofensores. No caso de Jesus, lá na cruz, ele perdoou os seus algozes. No caso de Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, perdoou também os seus assassinos. Jesus ensinou que sem perdão, sem misericórdia, nossas orações não serão respondidas. Às vezes pessoas me perguntam, por que eu oro e nada acontece? Aí eu pergunto, você possui um coração limpo ou um coração cheio de amargura? Mateus 6,15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Falta de perdão talvez seja o maior obstáculo atrapalhando a nossa vida de oração. Então essa virtude, misericórdia, só pode ser alcançada quando entendemos o quão ou quanto Deus tem sido misericordioso para conosco. O sexto tipo de cidadão, os limpos de coração. Quer dizer singeleza de coração, transparente, nada a esconder. Não permite que pensamentos críticos e maldosos controlem a sua percepção sobre as pessoas ao seu redor, mas oferece sempre o benefício da dúvida. Amém, irmãos? Nós somos maldosos e sempre julgamos as pessoas da forma mais impiedosa que existe. Certa vez um jovem pregador, jovem mesmo, havia sido chamado para pregar uma de suas primeiras mensagens na igreja, e enquanto ele pregava, ele se perdeu completamente durante a pregação, porque lá nos fundos, ele avistou duas pessoas conversando durante a mensagem, e aquilo fez se distrair. E ao invés de se concentrar na mensagem, ele começou a imaginar que aquelas pessoas estivessem rindo dele, criticando a mensagem dele,
zombando dele e o desprezando. Ele simplesmente perdeu o rumo de casa enquanto estava pregando e mal conseguiu terminar a sua mensagem naquele dia, pois ele tinha certeza que aquelas duas pessoas o estavam criticando, e aí ele ficou nervoso e se perdeu. Mas se ele fosse um limpo de coração, isso não teria acontecido. Depois do culto, ele me contou o que havia acontecido, e eu procurei aquelas duas pessoas e perguntei o que vocês tanto conversavam durante a mensagem. E elas disseram: nós estávamos comentando que bênção que aquela palavra estava sendo aos nossos corações. Limpo de coração é uma qualidade necessária para se aproximar de Deus. O rei Davi, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, justamente porque ele sempre foi limpo de coração. Ele não era traiçoeiro, ele não era vingativo, muito menos egocêntrico. Davi era um homem livre de preconceitos. Salmo 24, versos 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Resposta: aquele que é limpo de coração, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então nós temos que possuir essas qualidades vitais dos cidadãos do reino dos céus. E uma delas é esta: limpos de coração. Deus não nos deu o direito de julgar, amém, irmãos? Deus não nos deu o direito de sentenciar ou de condenar. Em sétimo lugar, os pacificadores, pessoas dedicadas à paz. Por quê? Elas seguem o príncipe da paz. Paulo deixou bem claro que paz não vem de graça, é resultado de trabalho. Ela não vem por um acaso. É preciso relevar, fazer de conta que não estamos vendo, principalmente sofrer a perda, na maioria das vezes, para manter paz ao nosso redor. Paz não vem de graça. Aliás, Romanos 12, 18 diz: se for possível, porque nem sempre é possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E, em oitavo lugar, os que sofrem perseguição por causa do que é certo, da justiça. Jesus refere àquelas pessoas que não fogem da luta, mesmo que custe a sua reputação. Mas por causa dele, e não por causa de uma ideologia que defendemos, não por causa de um time de futebol, ou por causa de outro ser humano. Perseguição sempre por causa de Jesus. Agora só o tempo dirá quem, por exemplo, esteve certo, esteve do lado certo durante a pandemia do novo coronavírus. Até hoje, ainda estamos discutindo. Mas eu me lembro que muitos médicos, não só no Brasil, mas em outros países, foram perseguidos por causa de suas convicções terapêuticas. Alguns perderam o emprego, foram malhados pela mídia e até por seus próprios pares. Mas mesmo assim eles ficaram firmes pelo que eles consideravam ser o certo. Trataram uma doença intratável, medicaram quando não havia remédios. E assim também, meus irmãos, filho de Deus é alguém que não tem medo de defender o Evangelho. Amém, irmãos? Ele não tem medo de defender o Cristo do Evangelho. Ele não tem medo de ficar do lado da palavra de Deus, ainda que ele seja reprovado, ele seja injuriado, ele seja perseguido e, mais recentemente, ele seja processado e preso. Mas por causa de Cristo, ele está disposto a sofrer perseguição. Veja o verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Talvez um dia eu seja preso, mas eu não quero ser preso porque eles me consideraram um bolsonarista. Eu quero ser preso porque eles me consideraram um extremista que acredita no inferno, um extremista que acredita na volta de Cristo, um extremista que acredita no arrebatamento da igreja. Amém, irmãos?
Um extremista que acredita na ressurreição de Cristo. Pessoas assim são extremistas. E por essas causas, eu estaria disposto a padecer. Então, esses são os cidadãos que compõem o reino dos céus ou o reino de Deus. O homem e a mulher cheios do Espírito Santo. E essas pessoas irão normalmente possuir todas essas qualidades. Na verdade, Gálatas 5:22 é um resumo maravilhoso do Sermão da Montanha. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, para você possuir as qualidades exigidas para os cidadãos do reino de Deus, você precisará ser cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, você vai possuir todas essas qualidades. Vamos repeti-las, para que não nos esqueçamos delas? Você pode repetir, eu falo e você repete. Os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. E o povo de Deus diz...